O sistema judiciário e coercitivo existe desde os tempos mais remotos e, a meu ver, é indispensável para a vida humana em sociedade. Eu acredito que, por mais que a civilização, o senso de justiça e o senso de humanidade se desenvolvam, o homem real jamais estará completamente livre de desvios e transgressões que se materializam por meio de crimes. Nesse caso, a criminalidade é uma espécie de doença crônica que afeta e sempre afetará, com menor ou com maior intensidade, todas as sociedades. Mas não é o tipo de doença que precisa ser transmitida entre indivíduos. Não é esse o caso. A criminalidade é como uma doença genética. Ela surge a partir da própria sociedade, de dentro dela. Veja, mesmo numa sociedade totalmente isolada, sem nenhum contato com o mundo exterior, mesmo nessa sociedade, a criminalidade aflora, sempre. O remédio para tratar dessa doença crônica é o sistema judiciário e coercitivo. Meu nome é Sérgio Linares Filho, eu sou perito criminal e administrador do CDP Brasil em São Paulo. Esses são os 2 minutos de perícia. A lei penal tem papel preponderante nesse sistema. Na medida em que estabelece a punição em decorrência da conduta criminosa em potencial, ela tem o poder de exercer uma espécie de coação psicológica nos indivíduos que a integram, desestimulando-os a cometer crimes. Embora o raciocínio não seja tão simples e objetivo, leis mais rigorosas, que prevêem punições mais severas aos infratores, conduzem a resultados melhores. Mas não é suficiente haver a lei rigorosa, ela precisa ser aplicada. Sua não aplicação ou sua aplicação restrita, independentemente das razões, leva ao enfraquecimento de sua capacidade de inibir os crimes, por mais rigorosa que ela seja. Mas para que a lei seja aplicada, 2 outros elementos daquele sistema precisam atuar: a polícia e a justiça. O primeiro, a polícia, precisa garantir que os infratores sejam identificados e levados ao segundo, a justiça, que julgará suas condutas e aplicará punições previstas na lei. Eu não tenho dúvidas de que a sociedade será melhor ou pior se esse sistema estiver funcionando bem ou mal. A perícia, nesse contexto, é uma das mais importantes, se não a mais importante ferramenta desse sistema. Atua decisivamente tanto na identificação do infrator quanto no delineamento da própria infração. Contribui dessa forma com a polícia e com a justiça. Sem a perícia, o sistema judiciário e coercitivo não é viável. Mas, em face de tudo isso que eu disse, é evidente que no Brasil esse sistema não funciona bem. Afinal, mesmo tendo uma das maiores populações carcerárias do planeta, o Brasil pune menos de 10% dos infratores. Então, fica uma pergunta: se a perícia exerce um papel tão fundamental nesse sistema que não está funcionando, qual é o problema com ela? Ela deve ser repensada, aperfeiçoada, ou isso simplesmente não tem relação com a perícia? Eu acho importante pensar e entender essa situação. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.